Fala, estudante! Diogo Lopes, mais uma aula de Química, e o tema da nossa aula de hoje é estequiometria no Enem. Então, estudante, o nosso foco nessa aula de hoje é comentarmos um pouco sobre o cálculo estequiométrico, ou a estequiometria no Enem, que é uma parte da Química que aborda muito a questão matemática, ou seja, é uma parte onde está muito envolvida com relação aos cálculos. Só que, quando eu trabalho algum exercício sobre estequiometria no Enem, existem alguns passos fundamentais que é interessantíssimo eu desenvolver para que eu tenha sucesso na resolução de qualquer exercício. Primeiro deles é a construção da equação química. Nem sempre o exercício vai te fornecer a equação. Então, se ele não te fornecer a equação, construa a equação. Logo em seguida, já faça o balanceamento da equação. Se o exercício tiver fornecido, já passa para esse passo. A equação, obrigatoriamente, ela deve estar balanceada. No próximo passo, eu vou estabelecer a proporção molar entre os participantes. Como é que é essa proporção molar? Está exatamente relacionada aos coeficientes que eu uso no balanceamento da própria equação. Num outro passo, eu vou definir os componentes da equação que vão estar envolvidos no cálculo. Existem equações que têm mais de 3 ou mais de 4, 5 substâncias diferentes. Só que eu tenho que definir qual delas que vão estar envolvidas no cálculo que eu vou ter que realizar. E por fim, montar a regra de 3 que vai me ajudar a resolver a questão. Então aqui estão passos fundamentais que podem me ajudar a resolver um exercício de estequiometria. Um exemplo seria esse exercício que diz assim: no Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: um indivíduo, um dia, 1 kg de CO2 a menos. A ideia é cada indivíduo reduzir 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia. Então até aqui o enunciado fala para mim que a ideia é reduzir 1 kg de CO2 emitido por cada indivíduo. Só que ele fala assim: considerando um processo de combustão completa do gás de cozinha, composto exclusivamente pelo butano, de fórmula C4H10. Aí ele fala: a mínima quantidade de gás carbônico emitida vai ser de quanto? Então, seguindo os passos que eu havia te falado, para esse exercício, o primeiro eu já não tenho. Equação: combustão completa do butano. Então, o primeiro passo nosso é construir a equação. Quando o butano, que é o C4H10, sofre a combustão, ele vai reagir com o gás oxigênio, produzindo CO2 mais água. Como eu sei que é CO2 mais água? Porque ele fala para mim no enunciado que a combustão é completa. Próximo passo, balanceamento. Balanceamento, eu tenho 1 mol de butano com 4 átomos de carbono. Logo eu tenho a formação de 4 mols de CO2. Então o carbono está balanceado. Para balancear o hidrogênio, eu vou adicionar aqui o coeficiente 5 na água. 5 vezes 2, 10. Então o hidrogênio está balanceado. Os oxigênios agora, 4 vezes 2 dá 8, mais 5 oxigênios dá 13. Então eu vou ter 13 sobre 2 átomos de oxigênio. Então a equação está balanceada. Como é a proporção estequiométrica aqui? Eu tenho 1 mol de butano reagindo com 6 mol e meio de oxigênio, formando 4 mol de CO2 e 5 mol de água. Então, nesse ponto, eu acabo de estabelecer a proporção. Mas o que o exercício quer de mim? Ele quer saber a quantidade mínima do gás
que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária. Então, o que acontece? O exercício está me questionando quanto de gás butano o japonês deve deixar de queimar para diminuir a meta diária de CO2. Lembrando que a meta diária de CO2 é de 1 kg. Então, quais são os participantes da reação que o exercício pede para mim trabalhar? Ele está trabalhando, então, com o butano, que é o C4H10, e ele está trabalhando com o CO2, que é o gás emitido na queima. Então, nesse momento, a partir do instante em que eu sei quais são os componentes que vão estar envolvidos no cálculo, eu posso desenvolver o cálculo de uma forma mais tranquila. Então, qual é, de novo, a pergunta do exercício? Ele quer saber de mim qual que é a massa do gás butano. Então, de novo, ó, qual a mínima quantidade desse gás? Que gás? O gás butano. Que o japonês deve deixar de queimar para atingir essa meta diária. Qual que é a meta diária? A meta diária é de 1 kg. Então, a regra de 3, ela envolve uma massa de gás butano e uma massa de gás carbônico. Para terminar a montagem da regra de 3, que seria a primeira linha dela, você vai trabalhar a massa molar de cada um dos participantes. Lembrando que eu tenho 1 mol de butano. Massa do carbono é 12 vezes 4, 12. 12 é a massa do carbono vezes 4 vai dar 48. Mais o hidrogênio, que a massa é 1, vezes 10, que dá 10. Então eu tenho, ó, de novo, a massa do carbono, que é 12, e do hidrogênio, que é 1. Quando eu faço a multiplicação da massa com a quantidade e somo, logo eu tenho a massa molar. Então a massa molar do butano é 58 gramas a cada mol. Já no gás carbônico, eu tenho o carbono, que tem massa 12, e o oxigênio, que tem massa 16. 16 vezes 2, 32. Mais o 12 do carbono, 44. Só que nós temos 4 mol de gás carbônico participando do processo. Então eu tenho 4 vezes essa massa. Então, quando eu faço a construção dessa regra de G3, eu vou ter a condição de calcular a massa de gás butano que ele vai utilizar. Então, resumindo, 176, que é 4 vezes 44, vezes x, é igual a 58. Então, x vai ser igual a 58 dividido por 176. Logo, o valor da massa de butano que ele vai deixar de queimar por dia vai ser igual a 0,33 quilos. Então, nesse exercício do Enem, a resposta seria a letra B. Num outro exemplo de um exercício do Enem, seria um que foi aplicado em 2016. Só que é um exercício que trabalha a estequiometria, porém trabalhando a questão do rendimento. A questão aqui é que a gente vai seguir os mesmos passos, só que utilizando uma característica que o próprio exercício está me fornecendo. Então eu tenho a equação do exercício, ele me forneceu a equação, então o primeiro passo já foi. Vou analisar o balanceamento dela. Quando eu analiso a equação, eu vou verificar que a quantidade de carbonos, hidrogênios, sódio e oxigênio de ambos os lados da equação é a mesma. Logo, o balanceamento dela é 1 mol em cada um dos participantes. Isso quer dizer que eu tenho a proporção molar de 1 mol para cada um deles. Mas o que o exercício quer de nós na realidade? Ele vira e fala assim: o rendimento molar dessa reação, quando 32 gramas de metanol, que é esse produto aqui, ó, foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Então ele forneceu para mim várias massas dos participantes.
Então, escrevendo aqui a equação de novo, só um minutinho, eu vou escrever aqui no quadro a equação mais uma vez. Então, eu tenho o brometo, opa, só um minuto, voltando, eu tenho o brometo de metila, que é o CH3Br, reagindo com o hidróxido de sódio, formando, nesse caso, o brometo de sódio, que é o NaBr, e o metanol, que é o CH3OH. Lembrando que a proporção aqui é 1 mol para cada um dos participantes. Mas o que o exercício falou para mim? Que ele obteve 32 gramas de metanol a partir da utilização de 80 gramas de hidróxido de sódio e ainda de 142,5 gramas do brometo de metila. O que acontece? Para resolver esse exercício, qual que é o passo que eu vou ter que seguir? Como ele está falando de massas, encontrar as massas molares que o exercício forneceu de cada elemento químico para mim. Então, determinando as massas molares, eu tenho carbono 12, hidrogênio é 1 e o bromo é 80. Então, a massa molar do brometo de metila vai ser de 95 gramas a cada mol. 80 mais 12 mais 3 do hidrogênio. No hidróxido de sódio, o sódio é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então, a massa molar dele vai ser igual a 40 gramas. Enquanto que do metanol, eu tenho 12 do carbono, 1 do hidrogênio, 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio. Somando, massa molar igual a 32 gramas. O que eu tenho? Eu tenho que o exercício pede para mim o rendimento molar. O rendimento molar, ele diz que para calcular esse rendimento molar, eu preciso do número de mol do produto vezes 100 dividido pelo número de mol do reagente limitante. Nós temos no exercício dois reagentes. Como é que eu vou determinar o reagente limitante? Basta que você divida a massa fornecida pelo exercício pela massa molar que nós encontramos. Quando eu divido 142,5 por 95, eu vou ter 1 mol e meio. Quando eu divido 80 por 40, eu vou ter 2 mol. E quando eu divido 32 por 32, eu tenho aqui 1 mol. Então, já recapitulando, produto, o número de mol é 1. Esse aqui é o número de mol do produto. Nos reagentes, eu tenho 1 mol e meio para o reagente brometo de metila e 2 mol para o hidróxido de sódio. Quem é o limitante? Aquele cujo número de mol é menor. Então, voltando aqui na fórmula, eu tenho que o reagente limitante vai ter o que tem o menor número de mol e o número de mol do produto. Então, utilizando essa fórmula agora para resolver, olha só, rendimento é igual número de mol do produto, que é 1, vezes 100, dividido pelo número de mol do limitante, que é 1,5. Então, quando eu faço a divisão de 100 por 1,5, o resultado disso vai ser um rendimento de aproximadamente 66,66%, que no exercício vai render os 67%. Então, eu tenho a resolução dessa questão. E um último exemplo de cálculo estequiométrico no Enem seria esse outro exemplo. Você vai observar que a equação é muito grande, só que é uma equação muito grande que já está balanceada. Como eu sei que ela está balanceada? Ela já veio com os coeficientes. Próximo passo seu, determinar com quem ela está trabalhando, porque a proporção ela já está toda pronta. Mas o que ele fala para mim? De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio. Diogo, quem é o permanganato de potássio? Esse reagente aqui, ó. Necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução de peróxido de hidrogênio. O peróxido é esse composto aqui, ó. Então, nesse momento, eu sei que eu vou ter que trabalhar com o peróxido de hidrogênio
e o permanganato de potássio, que na equação estão com 5 mol o peróxido e 2 mol o permanganato de potássio. Então eu tenho 5 mol do peróxido de hidrogênio reagindo com 2 mol do permanganato de potássio. Mas o que ele deu para mim de peróxido de hidrogênio? 20 ml de solução 0,1 mol por litro. Como ele te forneceu o volume e a concentração molar, é interessantíssimo que a primeira coisa que você faça é determine o número de mol do peróxido de hidrogênio. Como é que eu faço isso? Simplesmente multiplicando o volume em litros, 20 dividido por 1.002, vezes a concentração em mol por litro. O número de mol vai ser 0,002 mol. Isso é o que eu tenho de peróxido de hidrogênio utilizado por ele. Então, o que ele fala para mim? Qual é a quantidade de permanganato de potássio, de acordo com as respostas, em mol? Então, eu quero a quantidade de permanganato de potássio quando eu utilizo 20 ml de solução 0,1 mol por litro, que daria 0,002 mol de peróxido de hidrogênio. Minha regra de 3 está construída. Então, eu vou ter que X vai ser igual, já adiantando o raciocínio, 2 vezes 0,002, 0,004 dividido por 5. O resultado do nosso número de mol de permanganato de potássio para esse exercício seria 0,0008 mol, que seria a mesma coisa correspondente a 8 vezes 10 a menos 4 mol de permanganato de potássio. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Em caso de alguma dúvida, acesse os links que estão aqui na descrição do vídeo. E eu te espero na próxima aula. Valeu!